A paz do Senhor. Sejam muito bem-vindos a mais esta pré-aula de Escola Bíblica Dominical. Para quem não me conhece, o meu nome é Lucas Santos e hoje estaremos estudando a lição de número 8, cujo tema é Paulo, o discipulador de vidas. Na aula passada, analisamos e observamos como Paulo foi o maior plantador de igrejas de toda a história do cristianismo. E na lição de hoje, que está intimamente ligada na lição anterior, porque se na lição anterior vimos como Paulo plantou igrejas, na lição de hoje veremos como ele discipulou os novos convertidos e como ele estabeleceu líderes à igreja cristã, na igreja do primeiro século, as quais ele mesmo plantou. Mas é muito interessante fazer uma observação aqui, que o nosso maior modelo e o único modelo a ser seguido é o modelo do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual o Senhor Jesus Cristo ordenou e estabeleceu. Mas, uma vez que o apóstolo Paulo era um imitador de Jesus Cristo, um seguidor do Mestre, como ele mesmo fala na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1, ele diz: "Sede meus imitadores, assim como sou de Cristo." Então podemos chegar à conclusão de que ele fez, ou da mesma maneira, seguiu a metodologia que o Mestre, o Senhor Jesus Cristo, estabeleceu. Ele seguiu o modelo que o Senhor Jesus Cristo deixou. Então, à luz da vida e ministério do apóstolo Paulo, que seguiu o modelo que o Senhor Jesus Cristo estabeleceu, estaremos hoje extraindo mais algumas lições acerca da vida e ministério deste gigante de Deus. Veremos como Paulo discipulava e aplicaremos isso como a igreja deve discipular nos dias de hoje também. Lembrando que é seguindo um modelo do Senhor Jesus Cristo, o qual ele estabeleceu. A nossa leitura bíblica em classe encontra em Atos, capítulo 2, do versículo 42 ao versículo 47, e em Atos, capítulo 20, do versículo 1 ao versículo de número 4. A nossa verdade prática nos diz: o discipulado cristão forma discípulos de Cristo, para que o imitem de forma que Deus seja glorificado na sociedade. É muito interessante o que o pastor Elienay Cabral destaca logo de início, porque ele fala que o discipulado cristão forma discípulos de Cristo. Por que o discipulado cristão? É porque existe o discipulado que não é cristão, que não é um discipulado baseado nas Escrituras, na Bíblia, na forma que Cristo ordenou, que Cristo estabeleceu. E esse discipulado não cristão, ele forma discípulos das próprias pessoas que pregam. Essas pessoas que não têm o discipulado cristão, que não fazem da forma que Cristo estabeleceu, eles não estão fazendo discípulos para Cristo, mas discípulos para si mesmo. Mas o discípulo cristão, como veremos hoje, à luz da vida do apóstolo Paulo, que seguiu e copiou o exemplo de Cristo, veremos que é baseado nas Escrituras Sagradas. Agora acompanhe comigo o primeiro ponto: Paulo e o discipulado bíblico. O que é o discipulado bíblico? Se vocês bem lembram, antes do Senhor Jesus ascender aos céus, ele estabeleceu uma ordem, que chamamos de a Grande Comissão. Isso está lá em Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, quando ele diz para os seus discípulos: "Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas essas coisas que eu vos tenho dito." Então aqui está o discipulado bíblico. É dentro dessa ordenança e do modelo que Jesus nos deixou pela sua própria vida. Mas, então, o que seria assim de forma simples discipulado? Discipulado é uma pessoa que ajuda outras pessoas a seguirem a Jesus Cristo. Discipulado fala de uma pessoa que teve um encontro verdadeiro com Cristo e que quer levar logo, é automático ela querer levar outras pessoas a ter esse encontro com Jesus Cristo. Mas o levar aqui não é só de levar ao conhecimento de Cristo, mas é levar à maturidade de Cristo. E é óbvio que isso exige tempo, exige paciência, exige investimento e exige amor. Pois bem, veremos aqui Paulo, o discipulador. Já temos visto que Paulo, ele era um imitador de Cristo, ele seguiu o método de Cristo, a metodologia que Cristo estabeleceu. E a metodologia era justamente essa. Cristo falou: "Fazei discípulos." O começo para se fazer discípulos é ir anunciar o Evangelho. É por isso que no terceiro subtópico aqui do primeiro ponto, vamos ver que a metodologia do discipulado de Paulo, o primeiro passo era pregar o Evangelho.
fazei discípulo. Então, o início é pregar o Evangelho, é proclamar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, chamando as pessoas para o arrependimento, para que creem no Senhor Jesus Cristo, no que Ele fez em nome de toda a humanidade. Perceba que Paulo, ao fazer isso, e eu vou mostrar o texto aqui que Paulo fazia justamente isso, ele imita justamente o Mestre. Permita-me abrir aqui a Bíblia, e se você puder abrir a sua também em Atos, capítulo 14, a partir do versículo de número 21, vai dizer assim: e tendo anunciado o Evangelho naquela cidade. Então perceba, Paulo, e no caso aqui a primeira viagem missionária de Barnabé, eles anunciavam, de primeira instância, pregavam o Evangelho. E é idêntico como Jesus fez, porque Jesus, depois de 30 anos aguardando, de 30 anos de preparação, você vê que Jesus inicia o ministério dele dizendo: arrependei-vos e credes no Evangelho. Você pode encontrar essa referência em Marcos, capítulo 1, no versículo de número 15. Para fazer discípulo, tem que anunciar o Evangelho. Você não faz discípulo, pelo menos não discípulo para Jesus, anunciando uma outra mensagem. Para fazer discípulos para Jesus, tem que anunciar o Evangelho, cujo centro é o Senhor Jesus Cristo. Então é por isso que o apóstolo Paulo, ele iniciava anunciando o Evangelho, pregando o Evangelho. Arrependei-vos, crede no Senhor Jesus Cristo. Ele é aquele que foi enviado por Deus, que veio para nos dar vida eterna nele, pela obra que ele fez em nosso nome. Pois bem, então, início é pregar o Evangelho. Uma vez que as pessoas recebem o Evangelho, creem em Jesus Cristo, decidem seguir o Senhor Jesus Cristo, eles já começam no discipulado. A partir deste momento que eles sim têm um encontro verdadeiro com Cristo, que recebem a Cristo, agora eles são discípulos do Senhor Jesus Cristo, uma vez que eles querem seguir ao Senhor Jesus Cristo. Então, neste momento eles estão no discipulado. Automaticamente eles já vão querer levar outras pessoas a conhecer a Cristo. Mas é fato que eles precisam de serem discipulados para aprenderem mais. Mas é automático querer anunciar a Cristo, levar outras pessoas a conhecerem a Cristo. Te dou uma referência. Paulo, logo que foi convertido no caminho a Damasco, quando ele entra na cidade de Damasco, que Ananias ora por ele come, e ele se sente fortalecido ou confortado, logo ele vai nas sinagogas de Damasco anunciar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Porque é automático, quando a pessoa tem um encontro com Cristo, querer levar outras ao encontro com Cristo. Mas depois que Paulo anuncia o Evangelho e prega o Evangelho, Paulo, no versículo 22 do capítulo de Atos, capítulo 14, que ele confirma o ânimo dos discípulos. Então perceba, Paulo ele forma discípulos, mas ele vai confirmar o ânimo dos discípulos. E de que maneira? Através da palavra. Vai falar aqui que Paulo exortava-os a permanecer na fé. Fé aqui é sinônimo de evangelho. A permanecer no evangelho que ele havia anunciado a eles, na palavra, permanecer firme no Senhor Jesus Cristo. Então é interessante que o apóstolo Paulo ele pregou o evangelho aos que receberam, ele exorta eles, fortalecendo a fé deles. E no versículo 23 vai falar que ele elege anciões também. Anciões aqui é no termo líderes. Ele promove uma eleição por consentimento. Elege anciões, que significa líderes, pessoas mais maduras na fé ali para continuar discipulando outras, fortalecendo outras na fé. Mas não significa que ele não será fortalecido também, porque todos nós, de certa forma, estamos sendo discipulados, estamos nesse discipulado, no qual levamos pessoas a Cristo, ajudamos pessoas, ou pelo menos o verdadeiro seguidor de Jesus, tem esse desejo de ajudar outras pessoas a seguir Jesus, e somos ajudados também, mutuamente, pelos nossos irmãos, a continuar seguindo ao Senhor Jesus Cristo. Mas perceba que é muito interessante que a metodologia que o apóstolo Paulo usa é a do Senhor Jesus Cristo. Ele começa anunciando o evangelho, depois ensina como permanecer ou como agora viver no evangelho. Porque se a pregação chama e fala que Jesus é o caminho, o ensino do evangelho vai explicar o porquê que ele é o caminho, como se deve viver neste caminho, como se deve viver no evangelho. Então, a proclamação do evangelho para fazer discípulos e um ensino
para ensinar como esses discípulos devem viver agora à luz da palavra de Deus, é fazer parte deste ide, ou deste fazei discípulos. Então é muito interessante, ainda olhando aqui no segundo ponto, o discipulado é a missão integral de pregar e ensinar. A pregação é o ponto de partida, pregar o evangelho. E o ensino é a continuação desse ponto de partida, uma vez que aquelas pessoas receberam este evangelho. Aquelas pessoas, elas recebem o que Cristo fez em nome delas. Então o ensino vai dar continuidade, porque o discipulado começa no momento em que elas aceitam Jesus. O pregar o evangelho é para fazer estes discípulos, para que as pessoas venham aceitar, venham receber este evangelho. E o ensinar é para as pessoas que recebem este evangelho, ensinar agora como andar nos caminhos do Senhor. Porque não tem como ensinar o evangelho para quem não recebeu o evangelho. Então o início é pregar o evangelho a toda criatura. Aqueles que recebem, aí dá continuidade ensinando o evangelho, como se deve viver as boas novas. Então eu queria concluir aqui o segundo ponto sobre a pregação e ensino na igreja local. Toda a igreja, embora isso não seja uma coisa óbvia para muitos, mas toda a igreja que tem a fiel pregação da palavra de Deus, o fiel ensino da palavra de Deus, é uma igreja que tem discipulado. Então a igreja que tem a fiel palavra, a fiel pregação é a igreja discipuladora. E uma vez que essa igreja discipula os seus membros, os membros que verdadeiramente tiveram um encontro com Cristo, eles vão querer levar outras pessoas a Cristo, através da maneira de viver, através da maneira de colocar em prática tudo o que tem aprendido. Então eu concluo dizendo que é impossível uma pessoa levar outra pessoa a Jesus Cristo se esta pessoa não for um seguidor de Jesus. Isto fica muito claro no que Paulo fala: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Jesus falou em Lucas 9:23, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e aí sim você pode seguir. Ele fala, então me siga. Então, só é possível fazer discípulos para Jesus, levar outras pessoas para Jesus, se eu e você formos um seguidor de Jesus. Paulo foi bem sucedido porque ele era um seguidor de Jesus. E ele cultivava uma íntima comunhão com Jesus através de oração. Então é necessário viver a palavra e orar. É necessário seguirmos a Jesus para levarmos outras pessoas a seguir a Jesus também. Para podermos ajudar pessoas a seguirem Jesus, devemos antes seguir a Jesus. Que Deus abençoe, que você possa ter uma boa aula. A paz do Senhor.